Depois, Salmo 90. Decidi fazer de novo aquela série que nós fizemos ano passado, em janeiro, de sermões mais aleatórios, né? Na verdade, o tema Ano Novo com Jesus, né? 2024, que a gente fez ano passado. E aí eu vou pregar algumas pregações esse mês que talvez não tenham, vamos dizer assim, né, conexões claras, né? Mas assuntos que é bom a gente tratar. E o que eu quero fazer hoje, nada mais é do que desenvolver aquele assunto que eu fiz naquela reflexão. Vocês viram o vídeo do dia 31 de dezembro? Que eu mandei uma breve reflexão lá de Ano Novo por causa do Natal. Aquele vídeo que eu gravei lá no dia 31, né? O que eu vou fazer hoje é desenvolver aquela reflexão, né? É tornar aquela reflexão numa pregação. E o tema é como viver em 2024 depois de Cristo. Salmo 90, o salmo todo, diz assim: oração de Moisés, homem de Deus, verso 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações em mais uma tarde, mais um domingo, Senhor. Dá-nos direção para um ano novo na tua presença e caminhando verdadeiramente com o Senhor. Para a glória de Deus e em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, eu quero desenvolver aquele vídeo de reflexão, aquele assunto, e desenvolvê-lo um pouco mais, aqueles pontos que eu brevemente abordei lá. Primeiro ponto, versos 1 a 5 e o verso 10. Essa é uma oração de Moisés. Essa pequena frase na Bíblia, oração de Moisés, homem de Deus, ela está na Bíblia também, né? Alguns subtítulos, quando está em negrito, eles não estão na Bíblia, né? É a edição que deu um título para o Salmo. Mas quando vem, antes do verso 1, em itálico aí, né? De forma simples, sem o negrito, aí é porque consta também no próprio escrito. Então esse é um salmo que nós temos certeza que é de Moisés. E o que Moisés está fazendo aqui nessa oração? Dos versos 1 a 6 e depois o verso 10, Moisés ele está refletindo, ele está orando sobre a eternidade, a imutabilidade, ou seja, Deus não muda, e a soberania de Deus. E constatando com a nossa falibilidade, ou seja, nós somos falhos, com a nossa mutabilidade, a gente muda com o tempo, né? E a nossa vulnerabilidade. Moisés ele começa refletindo o fato de que, Senhor, Tu és o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. De geração em geração significa que Deus não muda. Como diz o Novo Testamento, Ele é o mesmo ontem,
Ele é o mesmo hoje e ele será para sempre. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e é o nosso Deus. Foi o Deus de Moisés, foi o Deus de Paulo, de João, e é o nosso Deus ainda hoje. O nosso Deus é o mesmo, ele não muda, ele permanece o mesmo. E depois Moisés diz, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aqui é uma ênfase, quando ele repete a palavra eternidade e diz que de eternidade a eternidade tu és Deus, ele está nos falando sobre a soberania de Deus e a eternidade de Deus. Ele poderia simplesmente falar, desde a eternidade tu és Deus. O que é eternidade? Eternidade é um tempo, entre aspas aqui, porque não tem nem como classificar como tempo, mas eternidade é aquele, vamos dizer assim, é a forma como Deus conta o tempo que não tem começo nem fim. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Nós não conseguimos achar nem o começo e nem o fim. E Deus é eterno. E só que Moisés ainda dá uma ênfase, ele fala de eternidade em eternidade. Sabe, já viu quando a gente repete uma coisa para enfatizar mesmo? É como no Novo Testamento, por exemplo, Jesus sempre dizia assim, em verdade te digo. Bastava falar em verdade, mas quando ele repete, os hebreus, né, o povo de Israel, até hoje é assim. E aí é até uma forma de você compreender melhor a Bíblia. Tanto nos Salmos como em outras passagens, quando há essa repetição, ou, por exemplo, nos Salmos, em que é dito uma coisa com uma frase, e no verso seguinte, ou no mesmo verso, é dito a mesma coisa com outras palavras, é a forma dos hebreus de enfatizar algo. Em verdade eu te digo, ou de eternidade em eternidade. Moisés está enfatizando a eternidade de Deus, o fato de que ele é antes de todas as coisas serem. E é exatamente por ele ser antes de tudo existir que ele é quem criou todas as coisas. Já viu aquela pergunta que o pessoal fala assim, se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? Espera aí, essa pergunta ela é ilógica. Por que tem gente até que joga isso para cima dos crentes, né? Porque às vezes o crente não sabe responder. Mas, irmãos, não tem resposta a essa pergunta porque a pergunta é boba. E qual o sentido que ela é boba? Que se Deus tivesse que ser criado para depois criar, ele não seria Deus. Nós só damos o nome de Deus porque cremos que Ele é o autor e o criador de todas as coisas e Ele sempre existiu antes de criar todas as coisas. Se Ele fosse criado também, não seria Deus, seria anjo. Os anjos também foram criados. Então, o nosso Deus ele é eterno e é de eternidade em eternidade que Ele existe. Aí Moisés, o que ele faz? Ele pega no verso 3 em diante, ele diz então, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó seres humanos. Moisés está mostrando para a gente que Deus é eterno, Deus não muda, Ele é soberano e nós somos apenas pó. Que basta Deus dizer uma frase, dizer, voltem para o pó, que nós seres humanos voltamos para o pó. Já viu aquela frase, ou quando acontece uma morte inesperada, que normalmente aparece alguém para dizer assim, quando chega o tempo da pessoa, não tem como evitar, né? Ou então, quando Deus chama, né? Ninguém consegue deixar de atender nesse caso. Irmãos, de fato é assim. Embora, talvez, diante da morte de uma pessoa, talvez não seja das melhores coisas a se dizer, né? Mas, de fato, é verdade. Basta Deus dizer a frase, retornem ao pó, seres humanos, que nós retornamos ao pó. Porque Ele é o Criador, Ele tem controle sobre todas as coisas, e nós, comparado a esse Deus, nós não somos nada. Ele continua dizendo, de fato, 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrastas os homens. Os homens são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha para você ver, contrário a um Deus que é imutável, que é eterno de eternidade em eternidade, que é o mesmo de geração em geração, que é soberano, e da mesma forma como com uma palavra ele criou todas as coisas no Gênesis, basta ele dizer uma frase e nós retornamos ao pó, se essa for a vontade dele. E diante desse Deus eterno, nós não somos nada. Moisés diz, nós somos breve como o sono. Né? Eu não sei o tanto de horas que você costuma dormir, mas a cada dia eu tenho acostumado mais a dormir 5, no mais tardar 6 horas por dia. E quando a gente fecha o olho, já viu aquele dia que você fecha o olho e já acorda?
Você fala, não, peraí, deve ser nem meia-noite ainda, eu acabei de fechar o olho e o celular já está despertando para você ir trabalhar. Moisés está dizendo, nós somos breves como o sono, como aquele cochilo do horário do almoço no serviço. Nós somos breves. Depois ele usa a imagem da relva, lá no terreiro de casa, tem uma roseira lá, e tem vezes que do nada, assim, a gente repara, sabe quando você do nada repara um negócio que você não tinha reparado? Do nada a gente olha e tem lá 5, 6 rosas, bonita, aberta, sabe? Aquela que dá vontade de você arrancar ali e tudo mais. Só que às vezes, no dia seguinte, do mesmo jeito que a gente piscou e tava lá as rosas maravilhosas, num belo dia também a gente nem mexe nela, o Nicolas nem mexe, e também a gente acorda no outro dia, ou tá lá brincando no terreiro, e quando repara, elas já murcharam. E nem foi porque foram cortadas, mas é porque de fato é o processo da vida da rosa. Do mesmo jeito que ela se abre, ela muito rapidamente também ela murcha. E Moisés está dizendo, e a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. No verso 10 ele coloca dessa forma, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Nossa vida é breve, nossa vida passa rápido, né? Uma das frases que a gente mais ouviu quando o Nicolas nasceu é aproveita porque passa rápido. E se você tem filho também, você sabe que é verdade. E eu não sei como você, mas quando eu ouvia isso, no fundo eu ficava com aquela assim, não, o pessoal exagera, né? É clichê que o pessoal gosta de repetir, é igual aquela piada do pavê no Natal, né? É pavê ou para comer, ninguém resiste. Ou aquela piada do, e aí, você cortou o cabelo, né? E a pessoa, não, eu tirei para lavar. São piadas irresistíveis que a gente não consegue, sai assim, ó, né? O tempo passa rápido, irmãos, e a medida, o Nicolas mês que vem faz dia 9, 2 anos. E de fato, quando a gente tem filho, a gente vê que não é clichê do pessoal, é que de fato passa rápido. E não só a vida do... Mas olha você ver como que já começa cedo essa percepção de que a nossa vida passa rápido. Quando a gente assusta, a gente já fez 18, quando assusta, os boletos já estão chegando, quando assusta, já fizemos 30, já daqui a pouco estamos na casa dos 40, e a nossa vida ela passa rápido, e o Salmo diz que ali a média é 70, né? Os cabelos já caíram, e a gente fala, né? Quem que passou a máquina aqui de noite enquanto eu dormia, né? Ah, não, é porque eu estou passando rápido. Então, a nossa vida passa rápido, irmãos. E nós somos como a relva, nós somos como o sono. Mas servimos a um Deus que é eterno, que é soberano, que é tudo. Agora, por que é importante refletir e lembrar disso em todo o início do ano, no mínimo? Aí eu quero trazer Tiago para dialogar aqui com Moisés. Eu penso que Tiago, capítulo 4, Tiago está basicamente explicando o que Moisés está fazendo aqui nesse salmo. Tiago, capítulo 4, verso 13 a 16. Preste atenção que Tiago diz, lá no Novo Testamento. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Percebe como que o que Tiago fala, em outras palavras, basicamente o que Moisés está falando. Moisés está orando a Deus meditando em oração sobre as coisas da vida, sobre a eternidade de Deus e a nossa vulnerabilidade. E ao mesmo tempo, Tiago, no Novo Testamento, ele fala a mesma coisa, só que Tiago coloca num tom de exortação para os cristãos. Tiago está dizendo assim, agora ouça vocês que vivem dizendo, hoje ou amanhã iremos para aquela ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Esse não é basicamente os planos que nós fazemos todo início do ano, né? Que é normal. Muitas igrejas, inclusive, incentivam as pessoas a fazer projeto de vida, o que de tudo não é errado, né? O que de tudo não é errado. Mas é basicamente isso que nós fazemos no início do ano. Nós planejamos as coisas.
Só que Tiago está exortando irmãos cristãos que estavam, segundo o verso 16, se vangloriando dessas pretensões. Estavam com uma vanglória maligna. Em outras palavras, a forma de alguns cristãos na igreja, para qual Tiago escreve, a forma como eles estavam fazendo planos era maligna, diz Tiago. Era maligna. Por que era maligna? Porque fica implícito no que Tiago diz que eles faziam planos e projetavam a sua vida esquecendo-se de Deus. Sabe quando você começa a fazer planos de forma autônoma, né? Você simplesmente começa a planejar as coisas, começa a planejar o futuro e, de certa forma, começa a ter aquilo como certo. Eu vou fazer isso. Isso vai acontecer. Eu vou fazer isso, e daqui 6 meses vai acontecer isso. Daqui 1 ano vai acontecer isso. É certo. Tiago está exortando uma igreja que parece nos dar a impressão, e para mim fica claro aqui, no implícito no que ele está dizendo, que haviam cristãos já orgulhosos desse sentido. Eles já começavam a fazer planos, meio que esquecendo Deus. Meio que sem se lembrar de que, no fim das contas, quem é soberano e quem define o nosso futuro, quem controla a nossa vida é Deus. Tiago está falando de uma espécie de cristão ateu, como diria um livro que eu gosto dele. Eu ainda vou pregar os temas desse livro aqui. O livro do... esqueci o nome dele, Craig Groeschel, acho que é isso. O cristão ateu, acreditando em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. É o tema, o subtítulo do livro. Tiago está exortando cristãos que até acreditavam em Deus, até frequentavam a igreja, mas eles faziam planos para a vida deles como se Deus não existisse. Sabe, assim, sem importar com Deus, sem pedir a mínima opinião de Deus, ou pelo menos para Tiago, aparentemente demonstrando um coração que era independente de Deus. Do tipo assim, eu não quero saber se Deus está querendo ou não. Eu vou fazer esse plano, vou correr atrás e vai acontecer. Só que aí Tiago vem e fala assim, olha, na verdade, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Nem sabem se vão terminar esse dia. Não sei se vocês viram esses dias de um cantor gospel, que eu acho que estava, inclusive, louvando no altar, no púlpito, lá no palanque, e o que aconteceu? Ele deu um mal súbito cantando e ele morreu. Na internet você encontra até mesmo pastores pregando e no meio da pregação dá um mal súbito e eles morrem. Tiago está dizendo, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E aí ele diz, por que então que vocês ficam nessa pretensão maligna de querer fazer planos sem se submeter à vontade de Deus, sem no mínimo querer saber qual é a vontade de Deus? E vocês fazem planos e já dão como certo esses planos. Tiago diz, vocês não são nada. Aí ele continua dizendo, o que é a vida de vocês? É como a neblina que aparece e um pouco tempo depois se dissipa. Já acordou cedo para ir trabalhar e estava aquela neblina que você não enxergava nada. E que às vezes na hora que você fala, hoje eu não vou fazer nada, né? Hoje vai cair aquele temporal e não vai ter como fazer nada. E quando você chega na área, você já tem até que passar protetor porque o sol já está rachando. Você fala, achei que eu ia ficar de boa hoje. Tiago está dizendo, a nossa vida é isso. Ela aparece e ela já some. E aí ele diz, ao invés disso, ao invés de se planejarem de forma autônoma de Deus, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. É daqui que vem aquela frase tão popular, mas que tem tão popular entre crentes, mas que aos poucos eles vão se esquecendo. Se Deus quiser, a gente vai fazer tal coisa. Você fala alguma coisa com alguém, a pessoa fala, se Deus quiser. É desse texto que vem essa expressão. O que é uma expressão correta e é o que Tiago está encorajando. E por que eu disse que isso é importante no início do ano, essa reflexão sobre a eternidade, a soberania e a imutabilidade de Deus e a nossa vulnerabilidade? É que, irmãos, nós devemos sim fazer planos para o ano novo. Amém? Eu disse para vocês que não é de tudo errado. Nós devemos sim fazer planos para o novo ano. Nós temos que planejar. Tem uma frase aí no meio dos coaches que diz que quem não planeja já planejou fracassar. Então nós temos sim que fazer planos. Temos sim que controlar nossas finanças, temos sim que fazer os planos de controlar a nossa vida financeira, para, no meu caso, por exemplo, comprar o meu carro próprio esse ano. A gente tem que fazer planos, amém? A gente tem que fazer planos. Só que qual que é a prova e o que Tiago está nos exortando?
É a gente fazer planos desconsiderando Deus. É a gente fazer planos da mesma forma que um ateu faz, sem levar em conta Deus. Sem levar em conta o fato de que, pelo menos da boca para fora, a gente diz que acredita em Deus, que a nossa vida está na mão de Deus e que a nossa vida está no controle de Deus. Irmãos, isso não pode ser da nossa boca para fora. De fato, nós temos que fazer planos, devemos fazer planos. Muitos acabam com um ano frustrado porque não planejaram várias coisas. Nós temos que planejar, mas a exortação de Tiago é uma espécie de planejamento que não leva em consideração Deus, que não leva em consideração a vontade de Deus. É você planejar para todas as áreas da sua vida e nem no mínimo fazer uma simples oração de entrega a Deus aqueles planos. E aqui é que entra o meu ponto. Eu não estou falando de falar da boca para fora que acredita em Deus e que Deus está no controle, né? Porque hoje muitas pessoas colocam no seu carro Deus no controle. Muitas pessoas colocam no seu carro Deus no controle, põe no status do WhatsApp, coloca como ali aquela mensagem, aquele recado do WhatsApp, Deus no controle, a minha vida está na mão de Deus. Mas irmãos, deixa eu dizer para vocês, será que é verdade? Ou é da boca para fora? E como que nós podemos saber se de fato eu creio e eu vivo como se a minha vida estivesse sob o controle de Deus ou se é apenas da boca para fora? E eu separei 2 testes básicos. O primeiro teste é oração. O Salmo 90 é uma oração de Moisés. E qual que é uma das provas, um dos testes para saber se de fato nós vivemos como se de fato confiássemos em Deus e a nossa vida estivesse nas mãos de Deus, ou se a gente estivesse confiando de que é a vontade de Deus que deve ser cumprida na nossa vida em 2024? A oração. Será que nós temos orado, temos entregado a Deus a nossa vida e os nossos planos a Deus em oração? Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. O que é o contrário de estar ansioso pelas coisas. Eu não sei se alguma coisa, algum plano, projeto desse ano de 2024 já tem deixado seu coração ansioso. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, não precisa ficar ansioso. Mas qual que é a receita bíblica contra a ansiedade? Oração. Oração. Joelho no chão. É apresentar para Deus tudo. Sua vida, seus planos, seu projeto, os desejos do seu coração. Já diz o Salmo 37:5, entrega ao Senhor todos os teus caminhos e Ele satisfará os desejos do seu coração. Provérbios, se não me falha a memória, 6 diz, entrega os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Oração, irmãos. Agora, por que eu disse que a oração é uma prova de que se nós confiamos ou só dizemos da boca para fora nesse Deus? É que, irmãos, o Paul Washer, um pregador dos Estados Unidos, ele diz que você pode me falar o tanto que você quiser que confia em Deus. Ele diz assim, mas se eu não vejo você orar, você é um mentiroso. Ele diz assim, porque qual que é a atitude que mais demonstra que de fato nós cremos que Deus é soberano e que nós dependemos dele, se não o nosso joelho no chão? Se não nós apresentarmos a ele toda a nossa vida, todos os nossos planos e os nossos projetos. É mais ou menos assim. É a mesma coisa de você estar se afogando na praia, nas suas férias, e lá tem um salva-vidas. Mas você já ouviu o salva-vida falar o que é a coisa mais importante que você tem que fazer para que ele consiga te salvar? É se entregar. Já viu falar isso? É se entregar, é se soltar. Porque enquanto você estiver tentando se salvar, ele não consegue te salvar. Ele não consegue te ajudar. Por quê? Porque naquela ânsia de querer se salvar, você pode acabar até puxando ele. Então você tem que o quê? Se soltar, deixar que ele faça o trabalho dele. E diante de Deus, qual é a principal atitude que nós fazemos para, de fato, provarmos que confiamos nele? E não provar para Deus, tá? É para nós mesmos. Amém? É para nós mesmos. É em oração.
É apresentando para Ele todos os nossos pedidos, as nossas súplicas, tudo que aflige o nosso coração, todos os sonhos e projetos que nós temos. Esse ano, foi dia 1º, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor dos Estados Unidos, em Neemias capítulo 2. O nome da pregação é Oração e Planejamento. E ele prega sobre Neemias capítulo 2. Eu fui ver essa pregação de novo, porque eu ouvi ela no início do ano passado e não consegui colocar ela em prática. E pregando em Neemias 2, ele fala sobre oração e planejamento. E ele confessa, e algo que eu me identifico, ele diz assim, eu me considero uma pessoa que gosta de planejar e que planeja bem as coisas. Mas ele diz assim, mas eu me peguei orando pouco. Eu planejava muito e orava pouco. Então eu era o cara do planejamento. Só que sempre que eu ia conversar com a minha esposa, ela falava, vamos orar. E às vezes, ele contando, e ele fala assim na pregação. E às vezes eu ficava, não, tem que ser mais de ação, né? Não, tem que ser de planejamento e tal. E ela sempre, vamos orar e tudo mais. E aí ele fala como um casal aprenderam a equilibrar isso. Ela passou a planejar mais e ele passou a orar mais. E eu me identifiquei por quê, irmãos? A última vez que alguém usou uma outra pessoa para falar comigo, daquele jeito que você fala, por isso que eu acredito na continuidade dos dons espirituais. É a primeira vez que eu tinha visto a pessoa, eu cheguei na igreja desse pastor para arrumar o som para ele, através de um outro amigo, que foi o pastor Angelino. A gente chegou, primeira coisa algo bem técnico, né? Só arrumar o som. Na hora que chegou, o pastor da igreja virou e falou assim, vamos orar. Já foi puxando a minha mão do pastor Angelino para orar. Aquilo já coisou comigo, né? Tipo, a gente veio arrumar um som, né? Não tem necessidade de orar. Ele foi orar. E na hora que começou a orar, ele começou a orar em línguas e começou a falar comigo. E eu confesso que uma das coisas que Deus falou comigo naquele dia foi que você tem tomado decisões sem me consultar. E de fato, irmãos, foi Deus. Por isso que eu acredito na continuidade dos dons. Foi Deus. Porque, de fato, principalmente naquela época, eu tomava muita decisão sem fazer uma mínima oração diante de Deus. E esse ano eu quero corrigir isso, porque eu ainda continuo meio assim, tá, irmãos? Confesso que eu ainda continuo meio assim. Eu ainda pendo mais pro lado do planejamento e coisa. E deixa eu dizer, irmãos, é por isso que eu digo para vocês e eu convido a vocês, nós precisamos orar. Ah, Deus é soberano? Irmãos, Deus é soberano. Ele sabe da palavra que vem na nossa boca antes de chegar na ponta da língua, sabe. Davi disse isso no Salmo. Ele sabe. Ah, então, por que devemos orar? Irmãos, devemos orar porque isso faz bem para nós. Devemos orar porque ainda assim Deus quer ouvir. Você já parou para se perguntar por que Jesus chegava e perguntava para as pessoas o que quer que eu te faça? Ele já sabia, poxa. Um dia ele falou para Natanael, eu te vi debaixo da árvore. Irmão, nós não sabemos que debaixo da árvore é esse. A gente só sabe que depois de Jesus falar isso, Natanael cai de joelho e confessa Jesus e segue Jesus o resto da sua vida. Nós não sabemos que bendito de debaixo da árvore é esse. Tem gente que tenta adivinhar, mas é tudo invenção da cabeça de pastor. Porque a gente não sabe, e está escrito dessa forma para a gente não saber. Mas para ficar claro que ele já sabia. E você acha que ele não sabe de todos que ele encontrou pelo caminho? Jesus sabia, mas por que ele perguntava? Porque, irmãos, essa é a forma que Deus quer se relacionar com a gente. Ele quer se relacionar na base da oração. Ele quer que a gente dobre o joelho e fale para ele e conte para ele coisas que ele já sabe, irmãos. Essa é a forma que Deus quer se relacionar com a gente. E deixa eu dizer, e isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Alguém já deixou de falar alguma coisa com você? Ou já lidou com você de forma seca? Porque o que você foi falar ou tudo mais, ou queria contar para a pessoa simplesmente virou e falou assim, eu já sabia. Alguém já respondeu assim para você de forma seca? Ah, já sabia. Parece que quebra o clima na hora, né? Deixa eu dizer, Deus é um Deus que sabe mais do que todas as coisas. Deus sabe tudo que vai acontecer nos nossos 365 dias do ano. Mas ainda assim, a forma como Ele deseja é que nós, em joelho dobrado, quer dizer, deixa eu parar de falar de joelho dobrado, senão você vai achar que é só de joelho dobrado que você pode orar, né? Mas em oração, você fale com Ele, você converse com Ele, você conte para Ele coisas que Ele já sabe. Eu, com frequência, quando eu vou orar, eu falo com Deus assim, Deus, o Senhor tem visto aí o que eu tenho pensado, o que eu tenho planejado sobre isso. Está entendendo? Você pode começar assim, Deus, o Senhor sabe disso. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque é assim que Ele quer. Porque a oração, irmãos,
ainda que Deus não dê sinal de que se ele ouviu ou não, ainda que Deus não vai falar de forma audível ou vai responder de forma audível, como você está me ouvindo, mas eu tenho certeza que quando você criar o hábito da oração, você vai sair desse período bem. Tem uma das frases sobre a oração que diz: a oração pode não mudar Deus, mas com certeza vai mudar você, porque a sua perspectiva é outra, irmão. Um dos exemplos melhores que eu gosto sobre a oração, e eu confesso que eu esqueço o próprio exemplo que eu gosto de oração. Você já decidiu comprar um carro, por exemplo? Eu quero comprar um Palio. É você decidir comprar um Palio. Às vezes você não precisa nem começar a procurar. Você começa a ver só Palio na cidade. Já teve essa experiência? Você fala, pelo amor de Deus, aí, todo mundo tem Palio agora? O que é isso, irmãos? Sempre esteve os Palios lá. Mas como diz o Sherlock Holmes, o mundo é cheio de coisas que você vê, mas não observa. Está lá, mas você não observa. Só que a partir do momento em que você fala do Palio, demonstra a intenção de comprá-lo, o seu cérebro se torna sensível para ver os Palios da vida. A oração faz isso com a gente. Por que devemos orar? Porque Deus está na nossa vida. Hein? Se você pertence a Ele, Ele está com você. Todos os dias da sua vida, Ele jamais vai te abandonar. Você pode não trocar uma palavra com Ele no dia, Ele vai continuar com você. Lucas, então por que orar? Porque à medida em que você desenvolve uma vida de oração, você aperfeiçoa a sua sensibilidade para ver Deus no seu dia a dia. Você começa a perceber Deus em cada detalhe da sua vida de uma forma diferente da forma como você talvez perceberia se não orasse. Do mesmo jeito que falar sobre um Palio ou comprar um Palio te faz ver o Palio em todo canto da cidade, se você desenvolve o hábito da oração, você passa a ver Deus muito mais ao longo do seu dia. Você se torna mais sensível para percebê-lo com você durante os seus dias. Segundo teste, e aqui é uma consequência do primeiro. Confiança e descanso. Então a primeira é a oração. Segundo é a confiança e o descanso. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vou repetir. Muitos são os planos no coração do homem. Percebe que não é errado você fazer planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em outras palavras, faça planos, e faça muitos planos. Mas não se esqueça de que, no fim das contas, o que vai prevalecer é o propósito e a vontade de Deus. E aqui está o segundo teste para ver se você de fato confia em Deus e anda com Ele e crê que Ele tem o controle sobre a sua vida. O que eu quero dizer? Quando os planos que você fez ou está fazendo não se cumpriu ou não se cumprir, pelo menos não visível para você ou perceptível para você, qual é a sua reação? Quando aquilo que você pediu a Deus, ou os planos que você fez no fim do ano, não aconteceu, não deu certo, como fica o seu coração diante de Deus? Será que você fica ressentido com Deus? Irritado? Será que você, nem ao mínimo, ainda assim o agradece? E por que eu digo isso? Porque quando as nossas orações aparentemente não são respondidas, ou os nossos projetos e planos, Deus não faz com que eles se tornem realidade. Quando nós nos tornamos irritadiços, desanimados para com Deus e tudo mais, isso demonstra que no fim das contas nós não confiamos em Deus. Nós não descansamos em Deus. Vou te dar um exemplo. Setembro, outubro eu tirei férias. E acho que na última semana das minhas férias, penúltima semana, nós fomos para a praia. Eu e meu cunhado. Aluguei um carro e foi eu, a Jennifer, o Nicolas e a minha sogra. Fomos para Cabo Frio. Minha sogra e a minha querida e amada esposa foram e voltaram acordadas de Cabo Frio. É óbvio que eu tinha que ir e voltar acordado, né? Mas elas teriam necessidade de ir e voltar acordadas? Ligadas assim? Não. Mas por que elas não dormiram na viagem? Porque diz elas que era para me ajudar a ficar acordado, mas não é. Elas acham que é isso, mas não é não. Sabe qual que é o real motivo? Que no fundo, elas não confiam em mim como motorista.
no fundo, elas não confiam ou não confiavam que eu iria a 80 por hora, que eu reconheceria que eu estava com eles dentro do carro e eu iria ter juízo para dirigir daqui lá. Elas não confiavam. Por isso que elas foram ligadas e não dormiram. Isso é falta de confiança. Deixa eu dizer para você, irmãos, será que às vezes você não é assim com Deus? Às vezes você canta aquela música, não temo mais o mar, pois firme está a minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Às vezes você coloca no seu carro assim, dirigido por mim, guiado por Deus. Às vezes você começa o ano dizendo, a minha vida é do Senhor, eu confio que Deus vai fazer a vontade dele na minha vida. Mas você não dorme na viagem. Você não dorme na viagem. Você não consegue dormir. E o que significa dormir aqui? Você é, como Filipenses, ansioso demais com as coisas, com o futuro, com esses planos que você está fazendo e que deve fazer. Mas quando você faz planos e fica muito ansioso para que ele se realize, para que as coisas aconteçam, sabe assim, quando você fica, não aconteceu ainda, poxa, já deu 6 meses, pô, não aconteceu ainda. Quando você fica assim, irmãos, você não está confiando em Deus. Porque você não está dormindo na viagem. Você não está dormindo na viagem. Você não está confiando, você não está descansando. E deixa eu dizer para você, se o nosso Deus é tudo que Moisés está dizendo, imutável, eterno, soberano, se de fato a sua vida você entregou e está nas mãos dele, por que temer? Se ele de fato é o piloto do seu barco, por que você vai temer? Por que você vai temer? Por que você não vai confiar? E confiar nos dois sentidos. Tanto durante a viagem, quanto também, caso chegue final de 2024, e os seus planos, todos eles, ou alguns deles, não tenha se cumprido, não tenha sido realizado. Como estará o seu coração, caso isso aconteça? Porque é totalmente possível, irmãos. Porque, como eu disse, a gente ora, apresenta a Deus, mas Ele não nos dá a garantia de que fará exatamente conforme a gente pediu. Deus não nos dá a garantia de que será feito conforme desejaste, que a nossa vontade será feita na terra. Deus não diz isso. Pelo contrário, Ele nos incentiva a orar que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. No Getsêmani, Jesus orou isso, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, confiar durante a caminhada e também no fim da jornada, caso uma das duas coisas aconteça, ou todos os nossos planos não se concretizem, ou alguns deles, como estará o nosso coração? Como ficará o nosso coração? Porque, irmãos, de uma forma ou de outra, nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Nós precisamos... Já andou de avião? Quem já andou de avião? Eu nunca andei de avião. Você entra no avião preocupado se ele vai cair ou não? Tem pessoas que sim, né? Mas tem gente que confia de que os homens foram capazes de inventar uma máquina que é maior que esse galpão, que ela vai subir no chão, subir numa altura acima das nuvens, não vai cair e vai levar você para o seu destino. Se você já andou de avião, confiou nos homens a esse ponto, por que você é ansioso ou fica nessa preocupação ansiosa durante a jornada da sua vida em que você diz que o piloto do seu barco ou do seu avião é Deus? Amém? Então a nossa confiança e o descanso, ele é demonstrado nesse momento. E essa é a segunda prova, se de fato confiamos em Deus ou não. É a confiança e o descanso. É o descanso. Às vezes, irmãos, se a gente contar um para o outro aqui, às vezes, situações que a gente está passando, né? Talvez alguém diga assim, você não está arrancando os cabelos da cabeça? Não. Por que não? Porque, no fim das contas, nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. No fim das contas, nós cremos como Davi no Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. Porque tu está comigo. Nós não podemos ser como os discípulos, que lembra da história dos evangelhos que entraram no barco com Jesus, foram atravessar o mar da Galileia,
Veio uma tempestade forte que começou a ameaçar a entrar água e a derrubar o barco, e é um dos textos meus favoritos do Evangelho. E a Bíblia diz que Jesus estava na proa do barco, dormindo no travesseiro. Pau quebrando, tempestade assolando, 12 peão gritando de medo de morrer, e Jesus fazendo o que, irmãos? Na popa do barco, dormindo. Tanto que os discípulos acordam ele e falam: mestre, você não está nem aí se a gente vai morrer? Às vezes a gente passa a nossa vida, o nosso ano assim. Senhor, você não se importa que eu vou viver minha vida aqui sem meu carro próprio? Sem minha casa própria? O Senhor não me importa que eu esteja com essa dor, com essa doença? O Senhor não se importa que eu morra? O Senhor não se importa que o presidente do Brasil é um que eu não gosto? Só dando um exemplo, tá? Só dando um exemplo aqui. O Senhor não se importa com isso, que o Brasil vai afundar? E a gente desespera aí. E deixa eu dizer, irmãos, aqui Jesus estava dormindo porque ele estava como ser humano. Amém? Hoje, deixa eu dizer para você, Jesus não está dormindo. Romanos 8,34 diz que ele está à direita de Deus Pai, orando por mim e por você, intercedendo por mim e por você. Deixa eu dizer para você, Jesus dormiu enquanto esteve nessa terra. Hoje ele não está dormindo. Ele não está dormindo. E se ele estava sob o controle, porque ele acordou e simplesmente falou: calma mar, sossega vento, e tudo se acalmou. Se ele fez isso em terra, em vida, dormindo, o que ele não pode fazer acordado, e bem acordado, à direita de Deus Pai, orando por mim e por você? Por que o desespero? Por que a falta de confiança? Você pode descansar. Acho que depois de muito tempo eu vou falar isso. Fala com quem está do seu lado. Você pode descansar. E confiar de que, como Paulo diz em Romanos 12:2, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. De que você vai fazer planos, você vai orar, apresentar a ele. Mas como diz Provérbios, você vai descansar no fato de que no fim é a vontade boa, perfeita e agradável dele que vai se cumprir. E quando você entende isso, irmãos, você vira uma pessoa de oração, que apresenta para Deus, que fala com Deus, às vezes até como os salmistas, a gente lê um salmo todo dia. Você viu a oração do salmista aqui no 137? Senhor, que alguém pegue os filhos dos inimigos e espedace. Vê se essa é a oração de fazer. É claro que é a oração de fazer. É o que está passando no seu coração? Fala com Deus. Amém? Ele suporta ouvir tudo que o desabafo do seu coração. Talvez eu, como seu pastor, não suportaria ouvir o desabafo da sua alma angustiada. Mas deixa eu dizer, Deus aguenta. Deus aguenta. Então, não meça a palavra com Deus. Fale como está no seu coração. Essa é a oração mais pura e verdadeira. Está no seu coração? É assim que você está pensando? Fala com Deus. Tem alguns salmos que a gente fica assim, meu Deus do céu. A gente tem até que tomar cuidado como é que interpreta o salmo e como é que aplica ele na nossa vida, né? Mas como que você aplica isso? Cara, o que o salmista está fazendo é desabafar com Deus. Fale com Deus. E às vezes a sua oração pode ser assim: Senhor, vamos bater um papo aqui. Está entendendo? Mas deixa eu dizer, faça. Mas ainda assim, nesses momentos, no fim da oração, faça como Jesus no Getsêmani. Senhor, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. No fim, Senhor, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. No fim, Senhor, eu confio e descanso que às vezes, por mais que eu possa estar aqui enfático de que eu quero isso, de que meu plano é esse, no fim das contas eu preciso me lembrar, e eu estou aqui para isso também. E não posso sair desse momento de oração sem lembrar disso, de que no fim eu quero é que a sua vontade seja feita e não a minha. Porque a minha não é boa, às vezes não é perfeita, isso com certeza, e às vezes não é nem mesmo agradável para mim ou para aqueles que estão comigo. Mas a sua eu tenho certeza que é boa, perfeita e agradável. Não só para mim, mas para todos que fazem parte da minha vida. E eu confio e quero que no fim das contas a tua vontade seja feita. Como viver em 2024? Porque Deus é eterno, soberano e imutável. E a nossa vida é breve e vulnerável em primeiro lugar.
devemos viver em oração diante dele. Como já diria o Bon Jovi, living on a prayer. Em inglês é muito ruim, tá, irmão? Vivendo em oração, o significado da música. Vivendo em oração, viva em oração. Em oração em casa, em oração no trabalho, em momentos que você vai entrar dentro do banheiro, na firma, às vezes no banheiro químico. Eu trabalho com banheiro químico, né? Tem um dos banheiros numa das empresas que a gente atende que a gente apelidou de o banheiro da maconha. Porque ele ficava bem isolado e parece que os caras só usavam para fumar maconha. Que a gente chegava lá, não tinha nada, né? Que a gente vai lá para limpar. E ele estava num cheiro violento. Deixa eu dizer para você, ainda que um banheiro químico da sua empresa tenha que se tornar o seu lugar de oração. Ore em todo o tempo. Fale com o Senhor. Amém? Fale com o Senhor. Viva em oração. Segundo lugar, planeje a sua vida para que você aproveite da melhor forma. Isso não é contra planejamento, amém? Não é contra planejamento, mas é para que as duas coisas andem juntas. O Mark Driscoll diz, é como um pássaro de duas asas. Planejamento e oração. Nenhum sozinho, nem outro sozinho. Os dois juntos. Oração e planejamento. Então planeje bem, viva bem, planeje o seu ano. Mas não deixe de orar e apresentar a Deus e confiar, independente de qual seja o resultado daquele plano. Em terceiro lugar, devemos confiar e descansar que no fim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e os propósitos de Deus é que vão prevalecer e que no fim, se somos cristãos, é o que a gente quer que aconteça. Não é nossa, mas é de Deus. Amém? Mas é de Deus, porque Ele permanece no controle da nossa vida se o entregarmos à nossa vida. E o meu último ponto para finalizar. Moisés diz assim no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Depois de refletir sobre quem Deus é e quem nós somos, Moisés não pede outra coisa a não ser, pede a Deus sabedoria para contar os dias. O que é contar o dia? O que essa expressão significa? Contar os dias é saber aproveitar a vida, é saber viver. Já diria uma outra música, é preciso saber viver. E é isso que Moisés está pedindo. Senhor, diante da tua eternidade, soberania, controle, e diante da nossa vulnerabilidade e tudo mais, me ensina a contar os meus dias. Esses breves anos que eu tenho de vida, 70, mais tardar 80, esses 300, essa minha vida breve como um sopro, me ensina a vivê-la de forma direita. Me ensina a aproveitar o máximo dela. Me ensina a aproveitar, me ensina a contar. Contar é você, já viu, poxa, o tempo passou, a vida passou e eu nem percebi. Então contar é isso. É você ali, ó, hoje é dia 14. Então eu estou contando e eu estou aproveitando ao máximo aquele dia. Já parou na frente ali do dedão do celular ali, e a hora que você viu, passou uma hora, você fala, nem percebi, desperdicei uma hora da minha vida só passando aqui coisa que não me edificou em nada. Você não soube contar aquela hora. Saber contar, e é por isso que ele diz, para que a gente seja sábio, é você saber aproveitar cada momento, cada hora, cada dia da sua vida. Cada dia da sua vida. Amém? Agora, eu concluo da seguinte forma. Irmãos, todos nós vivemos a nossa vida a partir de um referencial. Todos nós temos uma base que é o fundamento da nossa vida. Por exemplo, se você parar para pensar no ano passado, 2023, o que poderia, se você parasse de forma sincera para avaliar o seu ano passado, o que você me diria? O que você me diria que foi a base da sua vida? A fundação, aquele ponto de convergência, aquele centro, aquilo que foi central na sua vida. Vou dar alguns exemplos. Para alguns, talvez, ele diria assim, o que definiu meu ano passado é que foi o ano em que eu mais ganhei dinheiro na vida. O que ele está revelando com essa frase? Que o fundamento da vida dele o ano passado inteiro foi ganhar dinheiro. Ou alguns poderiam dizer, o ano passado foi o pior ano da minha vida. E aí você deveria perguntar a ele por quê. E com certeza ele te contaria, se fosse sincero, uma coisa talvez que aconteceu.
e que definiu o ano passado inteiro dele como o pior ano da vida. Talvez foi o término de um namoro, talvez foi ter saído da empresa em que ele estava há muitos anos, enfim, algo aconteceu e que aquilo foi fundamental para ele, que para definir como o pior ano da vida dele. Como eu disse naquele vídeo, para uns, o ano foi definido como o primeiro ano sem o meu querido Bolsonaro. Estou usando a palavra aqui, tá? Não é pessoal, não. Para outros, foi definido da seguinte forma. Eu vi pessoas no Instagram fazendo tatuagens para celebrar o primeiro ano do retorno do meu amado e querido Lula. Outros, ficou marcado como o ano do rebaixamento do seu time. Outros, como o retorno do time para a Série A e a permanência. Meu time ficou, né, Elton? Meu time ficou, que beleza. Última rodada, ficou. Meu time ficou na Série A. E para muitos isso foi o mais importante do ano dele. Ele passou o ano inteiro torcendo pelo time para ele ficar ou não na Série A. Isso definiu o ano dele. Outros foi uma mudança de emprego e outros várias outras coisas, em alguns casos até fútil, mas que para a pessoa foi a coisa mais importante. E que definiu o ano assim. A minha segunda pergunta é: como você já tem planejado esse ano de 2024? O que você já tem definido como base fundamental para esse ano? Para os seus planos e projetos? Para uns é o emprego. Ah, não, meu ano vai ser bom porque eu tenho o emprego dos sonhos agora. Outros esse vai ser o ano em que eu vou ganhar dinheiro. Vou entrar no marketing digital, vou começar a ouvir Pablo Marçal, vou ganhar dinheiro demais, vou ficar rico. Para outros não, esse é o ano dos meus sonhos. Esse ano eu compro minha casa própria, meu carro novo. Outros, a vida dele vai ser baseada no horóscopo. Ele compra e assina jornal só para ouvir o horóscopo. Outros, a opinião dos outros é o que vai definir o seu ano. É o famoso Maria vai com as outras que a gente chama, né? Dependendo do amigo com quem você está, é aquilo que você segue. Já viu um amigo assim? Já foi assim? Vou perguntar se já foi ou se você não. Se ele está com um amigo que é, como diria o Safadão, 99% anjo perfeito, ele então é 99% anjo perfeito. Mas se ele está com aquele 1% dos amigos vagabundos que ele tem, ele então faz parte dos amigos vagabundos. E ele é o verdadeiro Maria vai com as outras, e é isso que define a vida dele. Diga onde você vai, que eu vou também. Ele é assim. Outros é a internet, as fofocas da internet, o acaso, o destino, a sorte ou o happy hour. Mandei para vocês no grupo da igreja um vídeo do filósofo Clóvis de Barros Filho, onde ele fala sobre o suicídio a conta-gotas. É aquele tipo de pessoas que vive a semana inteira esperando chegar o final de semana. Por quê? Porque o final de semana é o tempo do happy hour. É no final de semana, quando sextou, que eu vou encontrar com meus amigos, que eu vou fazer, que eu vou curtir, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E ele vive a semana inteira dele para chegar aquele momento que vai fazer com que, no mínimo, na segunda-feira ele esteja arregaçado trabalhando. E ele não só vai viver a semana inteira assim, como ele vai viver as 49 semanas do ano nesse ciclo. E é isso que vai definir a vida dele no final do ano. E deixa eu dizer, irmãos, o que eu quero concluir? É que tudo isso, irmãos, algumas coisas não são nem de tudo ruins, amém? E outras são, outras não são. Mas qual que é o ponto? É a nossa vida ser fundamentada em alguma dessas coisas. Porque deixa eu dizer para você, sabe qual deve ser a sua base, o seu fundamento para esse novo ano? Cristo Jesus. Cristo Jesus, gente. Nós não vivemos no ano 2024 depois de Cristo por causa do mero calendário. Ou não deveríamos, eu e você, se somos cristãos. Deixa eu dizer, irmãos, 2024 não deveria ser o ano depois de Cristo meramente por causa do calendário. Se eu e você somos cristãos, isso significa que a nossa vida é fundamentada em Cristo, é centrada em Cristo, é girada em torno de Cristo, é fundamentada em Cristo, é definido por Cristo. É Ele que nos faz, que é a régua de medir, sabe a régua de medir? Ele que é a balança, Ele é o molde. Alguém trabalha com alguma coisa que tenha molde, você tem que, se não passar no molde, está ruim. Ele é o molde que define todo o resto da nossa vida, irmãos. Olha o que Paulo diz em Efésios. Eu não vou conseguir nem ler todos os textos aqui, mas em Efésios eu vou finalizar com ele. Preste atenção em cada palavra do que Paulo diz para a igreja em Éfeso e eu finalizo. Olha o que Paulo diz.
Efésios capítulo 4, versos 17 a 23. Olha o que Paulo diz. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam como os gentios, aqueles que não têm Deus, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo está virando para os cristãos e falando, irmãos, não vivam como os gentios, na futilidade de pensamento, pensamentos bestas, bobos, fúteis. Eles são ignorantes do conhecimento de Deus, eles estão separados de Deus, eles estão endurecidos no coração, o coração deles não é sensível para com Deus. Eles perderam a sensibilidade, percebam aquele exemplo que eu dei do carro, da sensibilidade de Deus? Paulo está dizendo, eles perderam a sensibilidade. Pega do suco aí, tem um suco aí? Eles perderam a sensibilidade de Deus e eles vivem se entregando à depravação e buscando toda espécie de impureza. Aí olha o que Paulo diz. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Irmãos, eu vou usar um exemplo para falar o que Paulo está dizendo. Quem aqui anda de bicicleta ou já andou de bicicleta? Imagina, hipoteticamente, imagina você dando um passeio de bicicleta e você vai atravessar a linha férrea e um trem te atropela. Imagina você de bicicleta ser atropelado pela máquina da MRS em velocidade máxima. Deixa eu dizer para você, sua vida continuaria sendo a mesma? Se você de bicicleta fosse atropelado por um trem, não seria a mesma. É impossível ser a mesma. O que Paulo está dizendo, traduzindo aqui, é o seguinte: irmãos, vocês tiveram um encontro com Cristo. É impossível a vida de vocês continuar do mesmo jeito. Irmãos, como que eu abro a boca para falar que eu tive um encontro com Cristo, que eu conheci Cristo, que eu sou cristão, que eu entreguei minha vida para Cristo, e a minha vida, o meu estilo de viver, em todos os detalhes, continuar o mesmo de antes de eu falar que conheci? Irmãos, da mesma forma que ser atropelado por um trem de bicicleta, sua vida nunca mais seria a mesma. Ter um encontro com Cristo, nunca mais sua vida é a mesma. E é o que Paulo está dizendo, irmãos. Vocês tiveram um encontro com Cristo. Como pode vocês querer continuar a viver do mesmo jeito que aqueles que não tiveram? Ele diz, se vocês conheceram Cristo, aprenderam com Ele, foram ensinados de acordo com quem Ele é, a vida de vocês vai mudar e tem que mudar, porque se não mudar, vocês não tiveram encontro com Cristo. Agora, se vocês tiveram, olhe para mim, sua vida tem que mudar. E sua vida vai mudar. E você deveria desejar que ela mudasse. Irmãos, viver para Cristo em 2024 é mais do que simplesmente falar da boca para fora que acredita nele. É realmente entrar num ponto de mudança da sua vida. Amém? De mudança. Infelizmente, nós temos muitos dentro das igrejas que dizem acreditar em Cristo, mas a vida é a mesma. Muitos que estão dentro da igreja, a vida não é em nada diferente daqueles que estão lá fora que não têm Cristo. E nada diferente. O jeito de levar a vida, de lidar com as coisas, e aqui, dentro da série que estávamos falando, e vamos voltar, o casamento é a mesma coisa, o trabalho é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. E Paulo está dizendo, nós tivemos um encontro com Cristo. As coisas precisam ser diferentes.
Irmãos, que em 2024 possamos viver a nossa base, a vida baseada em Cristo Jesus. Fique de pé. Resumindo então essa pregação. Como viver para Cristo e em Cristo de forma prática em 2024? Primeira coisa, leia a Bíblia todos os dias. É impossível você conhecer a Cristo e viver a sua vida baseado nele sem conhecer a Bíblia. Então, leia a Bíblia todos os dias. Pode ser 1 capítulo, 2 capítulos, de acordo com a sua realidade. Mas não deixe de ler a Bíblia todos os dias, porque é através dela que nós conhecemos a Cristo. Segundo, desenvolva uma vida de oração regular, frequente. Não tem horário certo, é de acordo com a sua agenda, é de acordo com o seu tempo, com a realidade sua e da sua família. O que você não pode é deixar de separar um momento de oração. Lucas, tem tempo certo, irmãos? Não tem. Por isso que um dos meus conselhos, eu até fiz isso de novo. Eu comprei um caderno menorzinho desse tamanho aqui. Eu ia trazer ele, esqueci. Um caderno desse aqui. É o meu caderno de oração e planejamento. Onde eu vou colocar tudo que eu tenho planejado e apresentar a Deus em oração. Já estou fazendo isso. Até se vocês verem, eu perguntei para vocês 2 motivos de oração para me ajudar vocês em janeiro. É para esse propósito. Tem uma página para cada um de vocês lá, onde eu vou anotar o que eu posso ajudar vocês em oração para orar. O que você faz? Eu sei que nosso tempo é corrido. Faça como eu decidi fazer esse ano. Separe um dia da semana para um assunto. Por exemplo, segunda-feira, normalmente eu tenho reunião do Conselho de Pastores. Então, segunda, meu principal motivo de oração é o Conselho de Pastores. Aí depois, a minha esposa e o meu filho. Porque aí, se você conseguir separar 30 minutos de oração por dia, você foca aqueles 30 para um único pedido. E você ora com uma qualidade melhor. Amém? E aí você vai separando. Aí terça você ora pelo seu trabalho. Está entendendo? Separe por semana. E aí no domingo você tem um tempo maior, você pode colocar 2 até 3 motivos de oração. Mas faça isso. Amém? E em terceiro lugar, congregue em uma igreja local saudável. Por que eu digo isso? Eu não vou ter tempo, mas irmãos, nós aprendemos a caminhar com Cristo uns com os outros. Portanto, sem congregar em uma igreja saudável, centrada no Evangelho, na palavra, onde você tenha irmãos maduros na fé que te ajudem na caminhada, você não vai conseguir aprender a caminhar com Cristo. Então, oração, Bíblia, oração e congregação. Não é só frequentar também não. Amém? Ser só um frequentador também não resolve. É congregar, é se envolver na vida da igreja. Então, Bíblia, oração e congregação. Essas 3 formas práticas para a gente aprender a viver para Cristo e com Cristo neste ano de 2024. Vamos orar?